Capítulo 1. Uma descoberta dolorosa. Felipe vê uma pessoa sentada em uma cadeira. Está presa por faixas e com a cabeça coberta. Ela se debate, pedindo socorro. Ele corre para socorrê-la. Quanto mais corre, sente que não irá alcançá-la. Está aflito, quer ajuda. A pessoa está sufocada, debate-se. Ele tenta mais uma vez, esforça-se, corre ainda mais, cansa. Enfim, lembra, deve orar. Ora, pede ajuda e quando se dá conta, está em frente à cadeira. Retira rapidamente o capuz. Espanta-se. Nunca poderia imaginar. É a senhora mediunidade que suplicante lhe envia o pedido telepático. Ajude-me, ajude-me. Ele quer rasgar as amarras que lhe envolvem os braços, a boca e as pernas, mas suas mãos estão dormentes, imóveis. Ela endereça a Felipe um olhar piedoso, mais uma vez lhe transmite o pensamento: socorre-me, deixe-me falar, estou sufocada. Ao olhá-la atentamente, ele lê frases que estão escritas nos trapos que a prendem. Doutrina espírita. Autoridade, seriedade, respeito, estudo. Felipe tenta com todas as forças erguer os braços para soltá-la, mas seus braços estão dormentes. Ele insiste, debate-se, nada, desespera-se, acorda debatendo-se, muito suado. Senta na cama, olha o relógio, 6h15. Respira fundo e faz uma prece. É quarta-feira. Levanta-se. Arruma-se para ir ao colégio. Foi um começo de dia diferente. O que significaria aquele sonho? O dia passa como outro qualquer. À noite, durante o evangelho no lar, torce para que pai Joaquim ou Ivan apareça. Como gostaria de uma explicação sobre aquele sonho? Faz a prece inicial. Abre o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso. Lê em voz alta o capítulo 16, item 1. Ninguém pode servir a dois senhores. Depois lê uma mensagem do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O Talismã Divino, também aberto ao acaso. Faz a prece final com um pouco de tristeza. Ninguém apareceu. Pai Joaquim está na casa de Felipe desde o momento em que ele acordou. Ele permaneceu lá com a equipe responsável pelo Evangelho no lar, pois no dia do culto do Evangelho, uma equipe espiritual permanece durante todo o dia preparando o ambiente. O culto do Evangelho é uma atividade de grande importância para os bons espíritos. Induzido por Pai Joaquim, Felipe relembra o sonho que tivera e se pergunta: por que não consegui, no início, chegar até a mediunidade? Por que não se pode querer ajudar ninguém em clima de desarmonia? Primeiro, é necessário preparar-se para auxiliar verdadeiramente. Este pensamento lhe vem à mente. Por que a mediunidade estava amordaçada? E por que aquelas palavras escritas de forma errada? Doutrina espírita, seriedade, respeito, estudo. O que tudo isso significa? Porque essas palavras escritas erradas estavam amordaçando a mediunidade? Perguntas. Subitamente vem a resposta. A mediunidade está amordaçada não pela doutrina espírita, nem pela autoridade moral, nem pela seriedade verdadeira, nem pelo respeito e muito menos pelo estudo, pois eles auxiliam a mediunidade. Ela está sufocada pela falsa compreensão do espiritismo, pela autoridade que é autoritarismo, pela falsa seriedade que é a agressividade, pelo falso respeito que é, na verdade, medo de vivenciar a mediunidade, pelo falso estudo que é apenas teórico e não se transforma em ação.
Felipe fica chocado com aquela explicação tão clara que surge em sua mente. Estaria sendo inspirado? Se pai Joaquim está ali, por que não aparece? Pensa. Felipe ainda não entende que a mediunidade acontece segundo a necessidade e não segundo os nossos desejos. Felipe lembra a parte final do sonho. Por que seus braços ficaram dormentes? Parecia tão fácil desamarrar a mediunidade, mas os braços não se moviam. Por quê? Pai Joaquim projeta na mente de Felipe a resposta, mas ele não capta. Pai Joaquim tenta projetar imagens da vidência de Felipe. E, em vão, Felipe está muito agitado com as explicações recebidas e não consegue mais captar as vibrações de Pai Joaquim. O guia espiritual o abraça com carinho e diz, sem a pretensão de ser ouvido, descansa, filho. Mais tarde estaremos juntos e continuaremos nosso diálogo. Felipe se deita ao se desdobrar. Encontra com seu guia. Lembra a frustração de não tê-lo visto no Evangelho. Pensa em reclamar. Pai Joaquim olha-o com seriedade, pois vê seus pensamentos e diz, filho, não é o capricho que tem que ser atendido, mas a necessidade real da tua evolução. Lembra-te da mensagem de teu Evangelho no lar? Sim, diz Felipe, desconcertado, e fala. Ninguém pode servir a dois senhores. Observa, filho, não pode servir a Deus e aos teus caprichos. Entende? Sim, diz Felipe, baixando a cabeça. Agora pergunte o que desejas, fala pai Joaquim com voz amena. Felipe sorri. Sabe que seu amigo espiritual não está com raiva, apenas se preocupa com o seu crescimento moral, com a sua felicidade. Pai Joaquim, o que significa o sonho que tive? E quando ia narrar o sonho, seu amigo espiritual interrompe sorrindo e diz, conta-me a parte que não entendeste, porque boa parte já te expliquei. Felipe se dá conta da origem de suas intuições e acha graça dele mesmo, que pensou estar sozinho durante o Evangelho. A mediunidade está realmente amordaçada? Começa Felipe. Sim, meu filho, infelizmente. As maiores belezas do mundo só existem por causa dela e aqueles que deveriam honrá-la estão amordaçando-a. Quem, pai Joaquim? Quem faria isso? Indaga Felipe sem entender. Aqueles que mais a conhecem. Por isso, a prisão é tão tirânica. Eles sabem como expandi-la e sabem como amordaçá-la, responde pai Joaquim com tristeza. Felipe sente a tristeza do amigo que tanto ama e pergunta, mas por que eu não tive condições de libertá-la? Parecia tão fácil. Sim, na verdade é muito fácil. Por que você não a libertou? Devolve a pergunta a Felipe. Não sei, meus braços não se moviam. O que os tornou imóveis, apáticos? Insiste pai Joaquim. O medo, diz Felipe impressionado com a própria resposta. É isso, meu filho. Nós, os espíritos desencarnados, não podemos sozinhos libertar a mediunidade. Vocês, encarnados, quando entendem que ela está aprisionada, têm medo de agir. Recuam ante a tarefa de libertá-la. Seria tão fácil se vocês, de fato, quisessem, fala pai Joaquim com voz triste. Felipe, que nunca tinha visto o amigo daquele jeito, pergunta preocupado, mas isso é tão grave assim? É muito mais do que você pode imaginar. Sem mediunidade, não haverá convicção da imortalidade, nem compreensão profunda da vida verdadeira, nem fé raciocinada, nem abnegação. O movimento espírita, que deve ser fonte poderosa de espiritualização, materializa-se, discute-se e muito regras formais e cargos de destaque. Adoram-se palestrantes e médiuns que gostam de se exibir. Poucos pesquisam com seriedade e vivem com abnegação. Muitos investem na bajulação. É o caminho da porta larga, é querer servir a dois senhores.
Felipe está estarrecido. Balbucia mais uma pergunta. O que eu poderia fazer? Muito, meu filho, muito. Queremos que os jovens deem o exemplo cristão ao movimento, sem acusações, mas convivência e compreensão. Produziremos muito pela mediunidade dos jovens sinceros e dedicados. Assim, aqueles que amarram a mediunidade, por mais que queiram, não poderão mantê-la sufocada. Bem à mente de Felipe, os diálogos que teve com aquela senhora simpática e alegre, em contraste com a lembrança de seu olhar e de tristeza. Lembra-se dela sentada no jardim do centro espírita e depois sentada em uma cadeira, amarrada por trapos imundos. O coração de Felipe dispara. Ele olha para o seu guia espiritual e diz: eu quero fazer parte do grupo de jovens que irá libertá-la. De agora em diante, terei coragem. Psicografarei em casa, terei uma vida equilibrada. Provarei que ela, a mediunidade, deve falar. E aqueles que me combaterem, os abraçarei por saber que eles ainda não sabem o que estão fazendo. Pai Joaquim olha no fundo dos olhos e pergunta: você está disposto a ser amigo de Jesus? Felipe entende a profundidade daquela pergunta e responde com coragem: sim, pai Joaquim. Não tenho mais medo do testemunho. Quero uma chance para provar o meu valor. Pai Joaquim abraça-o emocionado. Após alguns instantes, chega Ivan, que logo percebe as boas energias em que Felipe está envolto. Olha para pai Joaquim, comunicam-se telepaticamente. Ivan sorri. Olha para Felipe e diz: vamos, podemos fazer uma visita antes de ir ao colégio. Estamos com tempo. Pai Joaquim abraça Felipe mais uma vez. Despedem-se. Ivan leva Felipe à casa de um conhecido espírita recém-desencarnado para conversar. Ao vê-lo, Felipe se assusta e, sem querer, diz: o senhor é muito famoso. Eu não posso estar aqui, ele responde. Entra e senta, meu amigo de mediunidade. Soube que você aceitou a tarefa, não é verdade? Diz olhando para Felipe e para Ivan. Como o senhor sabe? Pergunta Felipe surpreso. Ora, se você não tivesse aceito, não estaria aqui. Diz bem-humorado, o que provoca uma gargalhada de Ivan e de Felipe. É verdade, reconhece Felipe. O médium continua. Esse negócio de fama e adoração é uma praga, meu filho. Fuja disso como o diabo foge da cruz. Fala sorrindo. Quem adora médium é quase sempre quem tem compromisso com a mediunidade e quer, inconscientemente, transferir para você. É preguiça ou covardia pura. Se você aceita o elogio, acaba ficando com um vínculo fluídico que vai lhe perturbar. Muitos, literalmente, jogavam os espíritos que eles tinham que ajudar para mim. Tinha até quem quisesse que eu ficasse também, com o guia espiritual e tudo. Eu não tinha tempo para os meus, concluiu, rindo. Felipe não sabe se fica mais assustado com a orientação que recebia ou com a naturalidade e a descontração do famoso médium. Vendo que Felipe está sem palavras, continua. Se eu fosse você, começava cedo na tarefa. Senão depois é um Deus nos acuda. O tempo da encarnação vai acabando e quase sempre não dá tempo. Depois é só lamento. O que muitos dos nossos amigos mais lamentam é o tempo perdido. Você ainda não perdeu muito, não é? Felipe se dá conta que já deveria ter iniciado sua tarefa mediúnica, mas que vinha adiando, sempre com boas e belas desculpas. Mas como usar suas desculpas para aquele médium que começou a trabalhar ainda criança e não tinha tempo nem de dormir? Resolve fazer uma pergunta. E como o senhor lidou com o medo? O médium o olha com carinho e diz:
O Senhor está no céu, não é? E aqui é só a minha casa. Sou seu amigo, Chico, tá bom? E sorrindo continua. Meu filho, encarnado, dei-me conta que o mundo nunca me daria a verdadeira felicidade. Órfão, sofri o abandono emocional e o abuso de ser, sem motivo, constantemente surrado. O que me consolou? A presença de minha amada mãe desencarnada. Assim, entendi que o consolo espiritual para se lidar com as dores da vida na Terra não era necessário apenas para mim. Sem a luz do Cristo, os homens vivem como animais. Ao invés de trabalharem, lutam para ter mais coisas. Ao invés de orar a Deus, disputam qual a melhor religião. Ao invés de serem irmãos, perseguem-se uns aos outros. Apenas a luz do Cristo e de nossos anjos guardiões podem nos animar e nos apontar o caminho da verdadeira paz. Não saberia dizer o que seria de mim sem a mediunidade. O que posso lhe dizer é que a maioria da juventude atual tem grande necessidade de Jesus e, sem sentir seu amor por meio de seus intermediários, os anjos guardiões e os espíritos amigos, ficarão tão distantes do Mestre que o Cristo parecerá ser apenas uma lenda. Meu filho, precisamos com urgência da luz do Cristo para não perecermos em nome de uma cultura que promete trazer felicidade, mas, na verdade, nos conduz ao abismo de sofrimentos muito longos. A juventude do mundo deve ser verdadeiramente cristã ou será a mais infeliz de todos os tempos? Explica carinhosamente o amigo. Seu semblante está envolto em suave luz que transmite uma coragem firme e pacífica. Felipe chora discretamente, respira fundo e diz: eu prometo superar os meus medos. O senhor pode me ajudar? Chico sorri. Eu acho que isso eu sei fazer. Ambos sorriem. Filho, eu desejo educar os jovens médiuns. O Ivan coordena as atividades. Eu vou ajudar diretamente você na psicografia e na psicofonia. Mas teremos muitos fenômenos. É preciso que vocês, os jovens do século XXI, tenham a coragem dos cristãos do século I. São 2000 anos de aprendizado. Chega a hora de testificar a sociedade. A luta vai ser intensa, mas a vitória é certa. A promessa de Jesus será cumprida. A juventude, com a mediunidade, guiada pelos bons espíritos, será capaz de mudar a sociedade. Não vai ser como foi comigo, pois éramos poucos na tarefa. Agora serão centenas e centenas. Você será um dos que ajudará muito. Seus amigos de tarefa já reencarnaram também e em 5 anos teremos psicografias muito interessantes no mundo físico. Explica o médium amigo. Ivan olha para Felipe. Ele entende, é hora de partir. Emocionado, se despede. Partem. No caminho do colégio Allan Kardec, Ivan comenta. Não esqueça, amigo, o serviço tem 2 lados. Como assim? Tivemos um momento maravilhoso e muitas informações valiosas lhe foram reveladas, mas também será necessário lidarmos com os amigos difíceis que tentarão nos confundir. Felipe lembra o sonho e a conversa com pai Joaquim e diz: vou botar para lascar. Ivan olha-o sem entender o que ele acrescenta. Lascar as cordas que prendem a mediunidade, Ivan. Ambos riem. Ivan está feliz. Felipe começa a entender a parte que lhe cabe no trabalho. Chegam ao colégio, param em frente ao portão. Hoje começa uma nova etapa, afirma Ivan. Antes, você não sabia do que se tratava. Agora, você tem consciência da responsabilidade que lhe cabe. A Terra se renova. Precisamos daqueles que entendem a necessidade de se sacrificarem pelo próximo, pelo bem-estar de todos, pelo amor, sem exibicionismo, sem fama.
Eurípides é um espírito vinculado diretamente ao Cristo. Kardec é um dos mais evoluídos apóstolos do Mestre. São eles que nos amparam a tarefa. Nada de leviandade no mundo, nada de aventuras doentes. A partir desse curso, você irá enfrentar situações difíceis e deverá ter disciplina verdadeira para alcançar a verdadeira alegria e a felicidade indestrutível. Após uma pausa, Ivan conclui. Amigo de trabalho, prepara-te. Não apenas escreverei por ti, mas também desenvolverás a mediunidade de cura. Tua principal tarefa é o amparo aos sofredores e o enfrentamento dos que se fazem inimigos do Cristo. Despedem-se. Felipe entra e segue corajosamente o caminho que leva à entrada do castelo. Na recepção, para sua felicidade, encontra Eurípides Barçanufo, conversando animadamente com alunos mais novos do que ele. Ao ver Felipe, Eurípides o chama e apresenta seus colegas. O clima é de alegria e descontração. Um dos jovens pergunta a Felipe como está seu exercício psicográfico e se ele já encontrou um amigo experiente que o acompanhasse suas psicografias. Não, na verdade, ainda não psicográfico, responde. Mas, pelo padrão de suas energias, é evidente que você tem uma tarefa psicográfica. Ninguém lhe avisou? Indaga o novo amigo de Felipe, que tem 10 anos. A verdade é que apenas hoje decidi começar a psicografar, responde. Então corre, que a água parada acumula doença e leite velho apodrece. Fala com firmeza e bom humor. Quem seria aquele menino? Pensa Felipe. Gabriel Delanne, responde e acrescenta. Já aprendi a ler pensamentos. Fala e todos riem, inclusive o professor. Prazer, sou Felipe, responde alegre. O clima é de interação e harmonia. Eurípides se despede e carinhosamente avisa. Hora de escolher o próximo curso. Sala 24. Desta vez, não será necessário instrutor. Após escolher o curso, depois devem se dirigir à sala indicada. Todos se despedem. Ao chegar à sala, Felipe encontra Abelardo e Alessandra. Cumprimentam-se rapidamente e vão procurar lugar. São mais de 1.200 estudantes, todos em silêncio. No momento do início, cada um faz sua prece silenciosamente. O ambiente é de paz. Todos se sentem leves, tranquilos. O silêncio transmite paz. Após alguns instantes, ele vê uma cena de beleza incomparável. É o momento em que o Cristo convoca Pedro e André para fazer parte do grupo dos apóstolos. Afirma o Cristo: hoje sois pescadores, farei de vocês pescadores de almas. Sua voz é límpida, suave e firme. Como poderia estar vendo aquilo? Pergunta-se Felipe. Em seguida, ouve uma voz familiar. Deus é misericórdia. É a voz de Ivan transmitida telepaticamente. Pouco a pouco a imagem se desfaz. Felipe abre os olhos, respira fundo, abre uma tela à sua frente. É hora de escolher o próximo curso. Boa sorte, meu amigo, diz Ivan. A lista é enorme. Ao invés de ler todos os títulos, o que acabaria confundindo, Felipe resolve meditar sobre o que seria mais importante entender para desenvolver sua atividade psicográfica. Indaga a si mesmo: por que ainda não comecei? Medo é a resposta. Medo de quê? Pergunta-se. Medo de ser criticado. Por quem? Pelos espíritas. Principalmente pelos que dizem conhecer o Espiritismo. Sim, é verdade, pensa Felipe. Adiei minha tarefa por medo de ser criticado. O que fazer para superar o medo da crítica? Entender aqueles que criticam, compreender-lhes as limitações e os medos. É isso. Estudarei para entender os atuais líderes espíritas. Felipe
Abre os olhos e está radiante. Que método fascinante de tomar decisões, pensa. Ivan concorda, pois apesar de estar em outro planeta, foi capaz de se comunicar com Felipe, ajudando-o a ver as respostas que estavam em seu coração. As respostas sempre estão dentro de nós, pois espíritos elevados nos ajudam a vê-las. Curso escolhido. Felipe, Psicologia dos Líderes Espíritas. Abelardo, a terapêutica de vidas passadas, aprendendo a amar o passado. Alessandra, técnicas psicográficas, a captação do pensamento e sua tradução em palavras. Desta vez, irei para uma turma sem conhecidos, pensa Felipe. Você abrirá o caminho para os outros. A terapia de vidas passadas, bem como a psicografia, entendida em profundidade, são temidas pelos atuais dirigentes espíritas. Vocês continuam juntos na mesma tarefa, espiritualizar-se e espiritualizar a Terra, explica Ivan. Felipe sorri feliz ao entender que todos estão ligados na obra do bem e, no momento certo, atuarão juntos. Hora de intervalo. Todos se reúnem no grande jardim do castelo de Eurípides. Em meio a todos, Felipe vê Gabriel e aproxima-se. Ele o cumprimenta. Parabéns pela escolha. Estaremos juntos no próximo curso, comenta Gabriel. Que bom. Gostaria de conhecer melhor sua história. É verdade que você foi um dos continuadores de Kardec? Sim. Meu pai se tornou espírita no tempo de Kardec e desde criança conheci o espiritismo teórico e prático, como chamávamos na época. O que era chamado de espiritismo prático? Indaga Felipe. Mediunidade, experiências mediúnicas. Você precisaria ver como Kardec era sério e lúcido a reunião mediúnica. Permitia a participação nas reuniões apenas de pessoas com interesses sinceros, inclusive adolescentes e crianças. Foi o meu caso, diz Feliz. Você participou de reuniões com Kardec, ainda adolescente? Indaga Felipe sem acreditar. Sim, na minha casa, mas não fui o único. Na verdade, acho que o codificador preferia trabalhar com os jovens. A seriedade dele é verdadeira, por isso, ele sempre foi muito alegre e descontraído. O comportamento de Kardec sempre gerava um ambiente elevado. Além do mais, frequentemente, os jovens de mente educada conseguem excelentes comunicações sem cair em tantos preconceitos. Se isso é verdade, então o movimento espírita atual está indo na contramão, diz Felipe. Na contramão e vai bater, completa Delane com bom humor. Ambos riem e Gabriel completa com mais seriedade. Por isso, farei o curso sobre a psicologia dos dirigentes espíritas. É preciso conhecer a história espiritual deles, saber por quê interpretam a doutrina espírita e a mediunidade de forma tão diferente de Kardec. Apenas com a compreensão do passado espiritual dos atuais dirigentes é que poderemos ajudá-los. Muitos são companheiros valorosos, mas são movidos pelo medo e pelas ilusões do mundo. Já vi que me meti em um assunto complicado, fala Felipe. É verdade. Além deste módulo, terá mais 2. Aconselho você a fazer, explica Gabriel. Por quê? Indaga Felipe curioso. Ora, primeiro, por causa de sua missão. E segundo, pergunta Felipe curioso. É sempre bom trabalhar com gente preparada, fala Gabriel sorrindo e o abraça. Felipe acorda com essa lembrança e com muita motivação. Vai psicografar. Que dirão os amigos? Quem o orientará? Como começar? São questões complicadas. Ele tem certeza que, com a ajuda dos amigos espirituais, encontrará uma solução. É quinta-feira.
Ele se dá conta que está indo para o Colégio Allan Kardec durante a semana e não apenas no sábado. Arruma-se e vai pensando no caminho da escola, como e quando psicografar. Por que no mundo, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão.